Olá turma, eu sou o Brian, um de seus monitores, e eu vou ensinar neste vídeo um experimento de crescimento celular de leveduras, para vocês conseguirem replicar em casa e entenderem melhor o processo. Espero que gostem. Antes de tudo, é preciso que vocês entendam dois conceitos, inóculo e meio de cultura. Inóculo é a suspensão de um micro-organismo previamente caracterizado, obtido a partir de uma cultura estoque. No nosso caso, nosso inóculo é a Saccharomyces cerevisiae, que é a famosa levedura do pão e da cerveja, vendida como fermento biológico. Meio de cultura é o meio que possui todos os nutrientes necessários para o nosso inóculo crescer e se reproduzir. Então, nós iremos preparar um meio de cultura primeiro, para depois introduzir o inóculo, onde iremos observar o seu crescimento celular. Para produzir o meio de cultura, precisaremos de caldo de carne, açúcar, água previamente fervida e gelatina incolor. O caldo de carne fornecerá fontes de nitrogênio, sais minerais e vitaminas necessárias para o crescimento da levedura. O açúcar será a fonte de glicose para ser usada no metabolismo energético. A água deve ser previamente fervida para garantir maior asepsia ao meio, ou seja, para que nenhum contaminante prejudique nosso experimento. E a gelatina incolor dará o aspecto sólido ao meio de cultura. Muito importante ressaltar que a gelatina deve ser incolor, por apresentar um ponto de fusão mais alto que a comum. Quando eu fui fazer pela primeira vez com a gelatina comum, eu não pensei nisso, então após algumas horas fora da geladeira, meu meio de cultura ficou totalmente líquido. Não deem esse mole que eu dei. Vamos ao passo a passo. Ferva a água e coloque 100 ml dela em um recipiente. No meu caso, eu botei no próprio copo medidor. Depois, acrescente uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de caldo de carne e uma colher de sopa de gelatina incolor. Misture tudo até ficar bem homogêneo e, por fim, coloque o meio de cultura em algum recipiente e ponha na geladeira para que ele solidifique. No meu caso, eu dividi o conteúdo em 2 recipientes, para que eu tivesse outro meio de cultura como plano B. Após 1 hora, ele já deve estar bom. Agora vamos preparar a cultura estoque. Da mesma água que você ferveu antes, esquente ela novamente para ficar um pouco morna. Coloque um pouco em um recipiente e acrescente o seu fermento biológico nessa água. Misture e espere o fermento agir. Quando a suspensão começar a fazer bolhas, significa que suas leveduras estão ativas. Então, com um cotonete, molhe uma de suas pontas e inocule a levedura no seu meio de cultura, que já deve estar sólido, com cuidado, e se atentando para inocular em todo o meio. Para finalizar, tampe o seu recipiente com plástico filme para que evite contaminantes vindo do ar, e coloque-o em um local com temperatura ambiente. Agora é hora de ser paciente e parar para pensar. Por que as suas leveduras não crescem assim que são inoculadas no meio? Que processos estão acontecendo? Como é a curva de crescimento da levedura? Pensem sobre isso, lembrando dos conteúdos passados em aula. Após 2 dias, esse foi o meu resultado. Jeito simples e barato de observar o crescimento celular de sua própria casa. Se vocês fizerem e quiserem mandar para mim e para a professora os seus resultados, nós iremos apreciar bastante. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.